eu quero tratar do primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. Se você tem uma Bíblia aí, você pode abrir, deixa a sua Bíblia aberta. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. Então, quando nós formos expor a palavra, nós vamos voltar a alguns versículos do capítulo 19. Então, deixa sua Bíblia aberta, eu só quero dar um contexto para você. O contexto é o seguinte: o profeta Elias, já conhecido, né? Se você é afeito às histórias da Bíblia, você sabe que o profeta Elias é aquele que guerreou, que lutou contra os profetas de Baal, e os profetas de Baal, que era um Deus estranho, né? Um Deus com D minúsculo, fazia invocações, e o profeta Elias, então, falava, brincava com os 450 profetas de Baal. Vai ver que ele está dormindo, grita mais alto, né? E aí eles clamam por Baal e nada acontece. E Elias então pede para que joguem água no altar em que ele colocou os sacrifícios ao Deus vivo. E jogam água ali, e Elias então ora e pede a Deus que desça fogo do céu, e isso aconteceu. E depois desse momento em que o Deus de Israel é exaltado, os 450 profetas de Baal são mortos pela espada de Elias e do povo de Deus. E tudo ia caminhando muito bem até que chegamos ao capítulo 19, que é sobre o qual eu quero pensar com você. No capítulo 19, Elias recebe a notícia de que Jezabel, uma mulher poderosíssima no império do rei Acabe, Jezabel manda avisar a Elias o seguinte: você é aquele que gosta de matar profeta dos outros? Então você vai morrer. Elias, então, ameaçado de morte, foge, corre, fica sozinho, busca a solidão, depressivo, triste. E o capítulo 19, então, narra esta cena, quando Elias, depois de ter visto fogo descendo do céu, depois de dar conta dos 450 profetas de Baal, ele é ameaçado por uma mulher e foge. Então este é o capítulo 19. Eu quero tratar com você sobre algo que tem acontecido nos nossos dias, mesmo sendo os nossos dias os dias mais conhecidos pelas telecomunicações. É impressionante como nós temos hoje em dia diversos recursos tecnológicos que nos auxiliam no contato, no convívio, na conversa, na busca de novas amizades, de até busca de relacionamentos afetivos por meio das mídias sociais, das redes sociais, da internet, dos telefones celulares, dos smartphones, das conversas e das conferências virtuais. É impressionante como os meios de comunicação se multiplicaram, mas a solidão também cresceu em níveis assustadores. E eu quero conversar um pouquinho com você sobre a sensação de solidão. E é interessante como Camões vai dizer que é solitário andar por entre a gente. Solidão não necessariamente é o estado daquele que está desacompanhado de alguém. Isto também é solidão. Mas conforme Camões diz, você pode estar no meio de uma multidão e ainda assim se sentir solitário. Porque solitário não é somente a ausência de alguém perto de você, mas é o senso de abandono da alma. Isso é solidão. E eu quero, como nós normalmente fazemos às terças-feiras, lembrar para você uma poesia que fala de solidão, que vai definir bem para nós, por meio de uma infinidade de metáforas, o que é solidão. A letra se chama Só.
E ela diz assim: vontade de ser sozinho, sem grilo do que passou. A taça do mesmo vinho, sem brinde. Mas, por favor, não é que eu não tenha amigos, não é que eu não dê valor, mas hoje é preciso a solidão em nome do que acabou. Então o eu lírico fala na primeira estrofe de que, em razão de ter vivido uma experiência doída, ele precisa curtir a sua solidão, em nome do que acabou. O brinde hoje não vai existir, porque o brinde pressupõe a companhia de alguém. E ele diz, sem brinde. E ele fala, é preciso a solidão em nome do que acabou. E aí, ele começa então a exemplificar poeticamente o que é a solidão. Vontade de ser sozinho, mas por uma causa sã. Trocar o calor do ninho, em que há aglomeração, pelo frio da manhã. Valeu a orquestra, se valeu, agora é a flauta de Pan. Então, de um lado, sempre muitas pessoas, e do outro lado da comparação, sempre uma única pessoa. Hoje é preciso a solidão com a bênção do Deus Tupã. É uma referência a um Deus indígena, né? E a quem perguntar quando o vento sopra, responda que já soprou. O vento não traz resposta, acabou. Lembra daquela separação que ele enuncia no primeiro estrofe? Ele mais uma vez enfatiza que, em razão de alguma coisa ter acabado, ele vai viver a solidão. E ele vai dizer o seguinte: a flecha que passa rente, porque a flecha que toca o alvo são dois seres. A flecha que passa rente está sozinha. Cantor implorando bis. A pessoa canta e ela mesma pede o bis para a sua canção. Está sozinha. O cara que sempre mente e a feia que quer ser miss. Gaivota voando sob o céu e a letra que eu nunca fiz. Tudo é a mesma solidão, mas dá para se ser feliz. E na última estrofe ele diz: e todo mundo é sozinho, e ai de quem pensar que não. A moça com seu vizinho, soldado com capitão, e resta a quem está sem seu amor cantar, amar sua solidão. Hoje é preciso um uivo de um lobo na escuridão. E aí, esta é uma linda canção do Oswaldo Montenegro que metaforiza, que compara, que estabelece comparações a respeito de objetos, de animais, de percepções a respeito do que é solidão. Solidão é isso, solidão é estar desacompanhado, desassistido, e isto não necessariamente tem a ver com pessoas ao seu redor. No texto lido, Elias se sente assim. Uma vez que ele é ameaçado de morte, então, ele fala, esta mulher vai tocar minha vida. E eu preciso, então, me ver recluso, eu preciso fugir, eu preciso abandonar, eu preciso estar sozinho. E aí eu quero dizer para você que muitas pessoas hoje podem estar sozinhas. Você pode estar sozinho agora, voltando do trabalho para casa, você pode estar sozinho, ainda que você tenha uma casa habitada por muitas pessoas, você pode estar sozinho, ainda que tenha relacionamentos, você pode estar sozinho em uma praça repleta de pessoas, você pode estar sozinho num ponto de ônibus agora, você pode estar sozinho dentro de um veículo público, mesmo sendo ele preenchido por uma infinidade de pessoas, porque não apenas solidão é o estado daquele que está desacompanhado, mas daquele que se sente na alma desassistido. Elias se viu assim. E se você está se sentindo assim, de alguma forma, a tristeza e a angústia da solidão tomou conta do seu coração, assim como tomou conta de Elias. Eu quero
trazer algumas palavras, alguns conselhos, olhando para este texto. Quando você achar que está só, assim como Elias achou que estava só, e por isso temeu, e por isso fugiu, por isso se desesperou. Quando você achar que está só, olha o que nos diz o verso 6. O verso 6 diz assim: olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Quando você sentir que você está só, olhando para aquilo que Elias viveu no deserto, ameaçado de morte, quando ele fugiu estava sozinho, ele deita e dorme, quando ele acorda ele vê lá pão e água, ele come, bebe, torna a dormir, e depois mais uma vez ele é despertado e o Senhor o manda caminhar e ele então reage diante deste quadro. Então eu quero trazer ao seu coração esta palavra. Diante do senso de solidão, de ninguém me ama, de ninguém me quer, de ninguém se importa comigo, de estou sozinho, de estou solitário por entre a gente, reaja. O anjo do Senhor desaponta este sentimento de Elias. O anjo do Senhor, que acampa ao redor daqueles que temem a Deus, esteve ali a cuidar de Elias, indo ao deserto de Elias para alimentá-lo, para fazê-lo beber água, para gerar para ele sustento, a fim de que Elias reagisse. Elias, no seu momento de solidão, teve que se alimentar para que ele pudesse reagir. Deixa eu falar uma coisa para você. Pensamentos autodestrutivos, do tipo caminho sozinho, não tem jeito, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém se importa comigo, estou caminhando só, mesmo que tenha muita gente ao meu redor. Esse tipo de sentimento, ele não faz bem a você e ele é antibíblico. Porque a palavra do Senhor garante para nós que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, meu irmão querido, minha irmã amada, este senso de solidão é um equívoco para aqueles que são do Senhor. Agora, para que nós possamos reagir, quando nós tivermos este tal senso de solidão, nós precisamos compreender que o Senhor está conosco e que nós precisamos nos alimentar dele. Nós precisamos compreender que ele é o pão da vida e a gente só consegue vencer essa angústia silenciosa da solidão quando nós nos alimentamos da palavra, quando nós nos dedicamos à devoção, quando nós temos envolvimento com Deus, quando a gente busca uma vida centrada em Deus, uma vida orientada por Deus, uma vida na qual nós buscamos satisfazer a vontade de Deus, e aí, portanto, nós ouvimos a palavra de Deus, e uma vez ouvindo a palavra de Deus, nós começamos a ter forças em nós, dadas pelo próprio Deus, a fim de que a gente reaja. Não sei se você já teve vontade de ficar na cama, quando você acorda, e você tem vontade de desligar o telefone, fechar a porta do quarto, apagar a luz e permanecer ali sem que você estivesse pronto para responder a ninguém. Vontade de ser sozinho. A causa pode até ser sã, aparentemente. Mas diante desses momentos, diante destes sentimentos, eu quero mostrar a você que o Senhor enviou um anjo a Elias a fim de que ele pudesse reagir. Então tente reagir. Se envolva com as coisas de Deus. Erga sua voz em louvor. Sabe? Escolha aquele hino que você mais gosta. Abra o seu inário e cante a plenos pulmões. Escolha aquele cântico espiritual do qual você mais gosta.
e cante ao Senhor. Abra a Bíblia no salmo de que você mais gosta, aquele de que você mais se lembra. E leia, releia, releia e releia, a fim de que por meio da palavra e da intimidade com Deus, você tenha forças em Deus para ser reanimado. Mas o texto segue. Quando você se achar só, reaja. Mas em segundo lugar, quando você se achar só, obedeça. O verso 8 diz assim: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte do Senhor. Se você olhar com atenção o verso 7, você vai perceber que o Senhor deu a Elias uma ordem. Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. E o verso 8, que foi o texto que eu acabei de ler com você, revela que Elias então acata esta ordem. Vamos contextualizar, vamos lembrar, ele estava ameaçado de morte. Ele tinha plena convicção de que ele ia morrer, de que a solidão para ele era o melhor caminho. Mas uma vez confrontado entre o que ele queria e o que Deus queria para ele, ele obedeceu. Levanta-te e come. E ele se levantou e comeu. É interessante como nesses momentos em que os jovens chamam estou na bad, estou down, estou na deprê, e enfim, tantos são os substantivos usados para expressar este sentimento ácido, difícil. São tantas as palavras, são tantos substantivos, mas o que interessa é que esse sentimento é meio que comum em dias em que supostamente as pessoas se comunicam mais. E aí, nesses momentos, a gente tende a obedecer ao nosso próprio coração. Mas a palavra do Senhor nos ensina que neste tempo em que Elias tinha esse sentimento de andar sozinho, de estar na sua bad, na sua deprê, que Elias preferiu a solidão, ele achava que era uma causa sã, como dizia o Oswaldo Montenegro. Ele, confrontado pela vontade de Deus, ele resolve não obedecer à sua própria vontade. Assim como o discípulo confrontado, ele diz, importa obedecer a Deus e não aos homens. O que acontece é que este é um desafio para mim e para você, para o nosso coração pecador, para o nosso coração desalentado, para o nosso coração que trilha caminhos de morte. Nós tendemos a buscar a obediência das nossas vontades. E então nós achamos que caminhar sozinhos é o melhor naqueles dias mais complexos. Nós achamos que guardar aquela mágoa, curtir aquela dor é o melhor. E ainda que a palavra nos confronte, ainda que a Bíblia mande a gente seguir numa direção contrária àquilo que a gente pensa, a gente mantém a obediência a nós mesmos. E é por isso que um abismo vai chamar o outro abismo e a situação anterior vai ser pior do que a posterior, porque a tendência é que nós, obedecendo a nós mesmos, nos afastemos cada vez mais daquilo que é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E a gente vai mergulhar cada vez mais de cabeça em momentos mais down, em momentos mais bad, em momentos mais deprê, em momentos mais afastados do Senhor, porque a gente resolveu obedecer ao nosso coração e desobedecer a Deus. Então, o que o Senhor está dizendo para nós é que é necessário obedecê-lo. Afinal, obediência é melhor do que sacrifício. O Senhor quer se relacionar com filhos que obedecem a sua palavra. Portanto, se o Senhor mandou perdoar, perdoe, irmão. Se o Senhor mandou confessar pecados, confesse. Se o Senhor mandou não temer, não tema.
Se o Senhor mandou não andar ansioso com o dia de amanhã, peça ao Senhor que pacifique a sua alma. Obedeça a Deus. Elias, quando estava só, quando se sentiu só, ele reagiu, se alimentando daquilo que Deus mandou para ele. Não é reagir no pensamento positivo, é reagir se alimentando das coisas de Deus. Mas uma vez que ele se alimentou das coisas de Deus, ele ficou apto a obedecer. E por fim, quando nós estamos sós, ou quando nós achamos que estamos sós, nós devemos aguardar a manifestação do poder de Deus. E aí, mais uma vez, eu quero ler com você primeiro livro dos Reis, capítulo 19, os versos 11 e 12. A palavra de Deus narra o seguinte: Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E o verso 14 traz uma palavra de Deus repreendendo o coração pecaminoso de Elias, dizendo: eu sempre tive com os meus filhos. Está com medo de quê? Então, diante desses momentos em que o seu coração caminhar na direção de uma depressão, de uma angústia, de uma bad, de um quarto trancado, de uma vontade de permanecer na cama numa segunda pela manhã, de uma vontade de desligar o telefone e sumir do mapa, e de coisas desse tipo que marcam muito os nossos dias. Reaja, irmão. Se alimenta da palavra. Canta um louvor. Força uma barra, se coloca de joelho, dá uma orada. Clama ao Senhor. Senhor, visita o meu coração. Eu não quero sair da minha cama por causa da força do meu braço. Eu não quero reagir, Senhor, porque eu tenho pensamento positivo. Eu conto com o Senhor. Reaja. Se alimente das coisas de Deus. Mas obedeça ao Senhor. Uma vez lendo a palavra, impactado, confrontado entre o que você quer e aquilo que Deus quer, abraça aquilo que Deus quer. E uma vez fazendo isto, espere, irmão. Porque a palavra do Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor não serão envergonhados. Não serão encontrados em vexame. Espere. Aguarde o agir de Deus. A palavra do Senhor nos diz por meio de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, uma palavra linda. Lá a partir do verso 2. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Não há um momento da nossa história em que a gente caminhe sozinho. Mesmo quando nós temos a convicção de que nós estamos na solidão, esta é uma convicção falsa de per si, é uma convicção falsa na essência, é um confronto entre aquilo que a gente sente e aquilo que a gente crê, porque a palavra do Senhor diz que a gente não caminha sozinho, que o bom pastor está com a gente. Então, quando você se sentir sozinho, repreenda esse pensamento. E espere o agir de Deus. Espere a movimentação das águas. Espere a operação de milagre. Espere a mão poderosa do Senhor que rege o universo
agindo na sua direção. Calma, irmão. Eu creio que mesmo quando você tem a falsa impressão de que você está sozinho e que você está numa deprê, está triste, arrasado, seja lá pela razão que for, como diz o Oswaldo Montenegro, eu não esqueci dele, às vezes a gente diz assim, ó, hoje é preciso a solidão, é preciso, é por uma causa sã, é por uma causa que tem razão, é por uma causa que tem justificativa. Meu querido irmão, isto é uma incoerência com a fé que você diz professar. Porque você não está sozinho. Eu não estou sozinho nunca. O salmista vai dizer, se eu desço no mais profundo abismo, se eu chego no mais alto dos céus, se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. A gente não está sozinho, esqueça isso. E talvez você tenha chegado a essa live se sentindo assim. Estou sozinho, pastor. Está igual Elias. Pastor, mas eu fui ameaçado. Minha moral foi ameaçada. Minha intelectualidade foi ameaçada. Minhas emoções foram ameaçadas. O meu bem-estar foi ameaçado. Preciso ficar sozinho. Preciso chocar meus ovos de tristeza, sentir a minha dor. Meu irmão, em nome de Jesus, você não é o primeiro, não é o único e não é o último a sentir isso. Elias também sentiu. Grandes homens do passado também sentiram. Eu também já senti. Mas o que acontece é que esse é um pensamento falso. É um cérebro pecaminoso, fazendo a gente se afastar daquilo que a palavra de Deus diz para nós. Então reaja. Se alimente em Deus. Se alimente em Deus. Faça como Elias. Se alimente das coisas de Deus. Obedeça ao Senhor. Obedeça. Importa obedecer a Deus e não aos homens. E por fim, espere. Deus tem poder para operar milagres e espere. Se sentindo só. Esta é uma tendência da sua mente, burlando a realidade. A verdade bíblica não é esta. Mas às vezes a gente pode se sentir assim. Por causa das contingências, por causa dos pensamentos, por causa dos sentimentos. Isso pode acontecer. Você não é menos crente, ou você não é menos importante, ou menos capaz por se sentir assim. Isso pode acontecer. Mas eu quero dizer para você que você não está só. Além do Espírito Santo de Deus que ouve, que está em nós, que coloca no nosso coração a obra de Jesus. Você que é do Rio de Janeiro, tem igrejas evangélicas, mas dentre as quais a Catedral, uma igreja que ama pessoas. Independentemente de você estar no Rio ou não, há uma igreja evangélica que prega esse Jesus que morreu na cruz pela sua vida, e você pode procurar uma igreja dessa. Você não está só. É um equívoco da sua mente. O Senhor está com você. Ele é o Deus Emanuel. Portanto, leia um salmo, cante um louvor, se coloque em oração, se alimente, a fim de que você esteja reagindo. Obedeça a palavra, não obedeça ao seu coração. E espere, porque Deus vai fazer um milagre na sua vida.
Nós vamos orar. Especialmente por essas pessoas que colocaram, que estão agora se sentindo sozinhas. Então eu quero que você feche seus olhos aí. Se você tem certeza de que você não está sozinho, que você não está nessa condição que algumas pessoas colocaram, comece a interceder agora aí, de onde você está, por essas pessoas que estão se sentindo sozinhas, para que Deus se revele a elas. Vamos clamar por essas pessoas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor se manifeste a estas pessoas, Senhor, que estão se sentindo sozinhas neste exato momento. Quando a mente trai a maior verdade da existência humana, de que nós nunca estamos sozinhos porque o Senhor está para sempre conosco. Nós pedimos que o Senhor visite essas pessoas, fortalecendo o coração, animando a mente, colocando um sorriso nos lábios, dando força para que estas pessoas possam orar, possam te adorar, possam cantar um louvor, possam buscar fortalecimento no Senhor, na Tua palavra. Faz isso, Senhor, nessa noite. Nós estamos clamando por essas pessoas, a fim de que elas estejam sendo levadas a uma reação pelo Senhor. Que esse momento de devoção pessoal seja a vitamina da alma, seja o energético da mente, que o momento da devoção seja o fortalecedor do ânimo e seja a consciência alentada da certeza de que o Senhor se faz presente. E se houver necessidade de mudança de postura, de expor o coração, de pedir perdão, de perdoar, de abandonar mágoas, de abandonar pecados e mazelas, que nós não obedeçamos a nós mesmos, mas que nós possamos obedecer o Senhor. E que os teus filhos esperem o teu agir. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos. Manifesta o teu poder, Senhor, nessa noite a estas pessoas. De forma que a noite de sono seja tranquila e restauradora. Sabendo, crendo e percebendo a tua companhia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.